Graça e paz, amados. Bom dia, casa de oração. Bom dia você que está aí nos assistindo pela internet. Nós temos nosso culto presencial, nosso culto online, né? Porque aqui no estado de São Paulo, aqui em Franca, as igrejas não podem abrir. Nós respeitamos as leis, mas nós não concordamos com a igreja fechada. Nós cremos que a igreja tem a sua essência. A importância da igreja de cuidar de vidas, de transformar corações. Por isso nós somos, queremos que a igreja volte a funcionar, porque é um momento de você cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E a igreja tem um trabalho social muito importante para a comunidade, para a cidade e para a sua família, em nome de Jesus. Nosso tema dessa manhã: nossa fé pode ser testada. Não é que a nossa fé é testada constantemente, ela pode ser testada de uma forma ou de outra. E hoje aqui nós vamos falar quando o profeta Elias foi até Serepta, na casa daquela viúva. Só que aqui nós vamos focar muito mais a viúva do que o profeta. Quando Elias, Deus deixou Elias por um tempo próximo ao ribeiro de Queribe, sendo alimentado pelos corvos. E quando aquele ribeiro secou, Deus orientou Elias para que ele fosse a Serepta, e que lá ele seria cuidado por uma viúva. Primeiramente, Serepta era o local onde morava a família de Jezabel, morava a família de quem perseguia Elias. De lá, de Serepta, é que foi levados os ídolos para Israel. Mas o Senhor tinha um projeto na vida de Elias, que pegou ele e levou para o lugar onde o seu inimigo dominava. E é interessante que o Senhor fala que, Deus fala que uma viúva ia cuidar de Elias. Não era uma família rica que ia cuidar de Elias, mas uma viúva ia cuidar do profeta. E Elias, como obediente à promessa de Deus, ele foi até Serepta. E o Senhor falou para ele: levanta-te, vai, versículo, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. 1 Reis 17, 9 nos fala: levanta-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Elias confiou plenamente no Senhor, que naquela época de seca, uma viúva iria sustentá-lo. E aqui a gente vai aprender um pouco sobre a soberania divina, que ela está baseada em sabedoria, justiça, santidade, onipotência, onipresença e onisciência. E com isso, Elias foi até Serepta, andou mais de 150 quilômetros no deserto, para ser cuidado por uma viúva. E chegando em Serepta, no versículo 12, que ele pediu para ela fazer um bolo para ele, no versículo 12 de 1 Reis 17, e a viúva falou: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir prepará-los para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. E ao que disse Elias: não temas. Elias falou para aquela viúva: não temas, ou seja, não tenha medo. Vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois o fará para ti e teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha como Deus falou, o profeta Elias falou para aquela viúva: assim diz Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias,
E assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Olha a fé daquela viúva. Ela saiu para buscar alguns gravetos, e ela ia fazer a última refeição para ela e seu filho. Ela falou para o profeta: nós vamos comer e vamos morrer. Ou seja, ela não tinha mais nada na casa dela. E aí o profeta desafia ela: não temas, vai, faz primeiro um bolo para mim. Seria como fosse uma audácia, né? A ousadia do profeta. Falou: faz primeiro para mim e depois foi para você. Mas aquilo ali deu fé naquela mulher. E ela sabia quem era o Deus de Elias. E naquele momento ela preparou aquele bolo para o profeta, crendo que o Senhor ia cumprir aquilo que o profeta disse para ela. Naquele momento aquela fé daquela mulher foi provada. Que ela falou: eu vou fazer um bolo para o profeta, ele vai comer, e meu filho. E a palavra do Senhor fala que da minha a farinha e o azeite da botija não faltará até que cesse a seca. Olha que fé que aquela mulher teve ali. E ela não era israelita, ela não tinha aceitado o Deus de Jacó, mas ela conhecia de falar que existia um Deus Israel, um Deus que transforma. E ela tinha apenas aquilo na sua casa, um pouco de farinha e um pouco de azeite. E você na sua casa hoje, o que você tem? No meio de todas as circunstâncias dessa pandemia, de falta de trabalho, falta de serviço, qual o seu pouco que você tem hoje? Aquilo que você tem pouco, porque não é você que é provado, a sua fé que é provada. A nossa fé é provada nas circunstâncias que Deus nos traz, nas circunstâncias que Deus coloca sobre o seu coração. Então aquele pouco que você tem, você pode ofertar ao Senhor. Você pode fazer como aquela viúva que Jesus estava ao lado do gasofilácio, falou que aquela viúva deu apenas 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. Olha a fé daquela viúva que Jesus falou que ela deu mais que todos. Qual a esperança que ela tinha? Porque ela conhecia um Deus verdadeiro. E você tem um pouco hoje. Esse pouco você vai reter na sua mão, ou vai confiar que Deus tem um milagre na sua vida? Nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que temos momentos em nossas vidas que a nossa fé é provada por Deus. A nossa fé é conquistada nesses momentos. A nossa fé vai sendo engrandecida através desses atos. São a partir de pequenos pontos que a nossa fé é transformada, que ela é aumentada, que ela é discipulada pelo Espírito Santo. E aquela viúva teve aquela oportunidade de ver a sua fé na palavra do profeta. E qual é o pouco que você tem guardado? No deserto, o Senhor Deus dava o maná dia após dia para o seu povo. Mas quando aquele maná, a orientação é que aquele maná não poderia ser guardado. E quem guardava o maná, ele estragava. Por quê? A pessoa tinha que ter a confiança que o Senhor no outro dia traria o maná. E a nossa esperança em Deus é esse, que dia após dia o Senhor tem cuidado de nós. A palavra nos fala que se Deus cuida dos lírios do campo, cuida dos passarinhos, não cuidará dos seus filhos. A palavra do Senhor é fiel. E cada dia que a nossa fé é testada, é aprovada por Deus, Deus nos dá a chance de crescermos um pouco mais. E através dessa transformação de nossas vidas, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. É o seu poder que opera em nossas vidas. É a nossa fé que é testada. E no momento que aquela viúva trouxe ao profeta,
ela tinha duas opções: de trazer aquilo ali como fosse apenas um ato simbólico do profeta comer e depois ela ia morrer, ou ela trazer aquela bolo para o profeta, confiando que a palavra que saiu de Deus através do profeta iria cumprir na sua vida. Através do seu ato, você pode fazer um ato com fé ou um ato totalmente sem fé. A mesma coisa, o mesmo passo, a mesma oferta. Se você pode trazer a gasofilaça da igreja, uma oferta sem fé, e o mesmo valor, uma oferta com muita fé, crendo que Deus é poderoso, certamente Deus vai olhar para o lado da sua fé, porque a sua fé move montanhas, a sua fé move o coração de Deus em seu favor. E Elias confiou que Deus podia fazer aquilo naquela família, porque Elias confiava que Deus tinha tudo aquilo ali para ele. Elias ficou então um bom tempo na casa daquela viúva, sendo cuidado por ela, e o azeite e a farinha não cessou naquela casa, e Elias estava guardado pela proteção de Deus, dentro do território do inimigo. Deus sempre nos surpreende da forma que Ele age. Não é como nós determinamos, não é como nós queremos, mas com a verdadeira vontade de Deus em agir em nosso favor. É o Espírito Santo que pega a sua fé e trabalha com a sua fé. É você, através das práticas espirituais, das buscas, da oração em línguas, a sua fé cada dia mais vai sendo testada, vai sendo aprovada por Deus. A nossa fé é transformada pelo Espírito Santo. Através da oração em línguas, você ora a Deus e o seu espírito é vivificado, é transformado, é fortalecido. Você não vê as circunstâncias ao seu lado tão ruins, embora as circunstâncias do seu lado sejam desesperadoras, ruins, mas você sabe que Deus é poderoso para transformar aquele momento. Deus é poderoso para transformar aquela situação, uma situação de caos em uma situação de vitória. Veja, Raabe, lá em Jericó, ela acolheu os espias de Israel, e Deus prometeu para ela a salvação, e ela hoje fez parte da genealogia até da vida de Cristo. Então a nossa vida, ela é transformada. Não é a situação momentânea que você está, não é a situação momentânea que você está sem falta de dinheiro. Imagina aquela viúva lá em Serepta. Quando que ela ia imaginar que um profeta de Deus ia até a sua casa e te dar sustento? Ela não tinha nenhuma esperança de vida, mas Deus fez com que aquela mulher mudasse a sua vida através da obediência, de preparar aquele pão e ter a palavra de Deus viva e eficaz no seu coração. E ela pôde ver que aquilo ali, que é a multiplicação de Deus na botija e na farinha da sua casa. E é interessante também que depois passa um tempo, o filho dessa mulher morre, e ela questiona Elias: porque o seu Deus fez isso comigo? Eu estou cuidando de você. E ela clamou a Elias: Elias, muda a minha vida, meu filho está morto. Aí o profeta vai até o garoto e traz aquele garoto de vida novamente. Isso está nos versículos 18 de 1 Reis 17. Então disse ela a Elias: que tenha contigo, ó homem de Deus. Ela conhecia que ele era homem de Deus. Vieste tu a mim para trazer-me à minha memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E aí no versículo 24 o profeta fala, a Bíblia relata: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade.
Aquela mulher teve 2 momentos de ver na sua vida o que Deus fez, o milagre. O primeiro, dela multiplicar a farinha e o azeite, e depois do seu filho ser vivificado novamente. E apenas no final ela fala: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Irmãos, quando a palavra de Deus vem, a palavra verdadeira do Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, creia que a verdade acontecerá no seu caminho. Não importa a situação de morte, situação de calamidade, mas quando a palavra venha no seu coração, quando Deus te dá uma palavra, Ele vai cumprir aquela palavra. E Deus é poderoso para mudar as circunstâncias. Quando que aquela viúva ia imaginar que um profeta viria de tão longe para cuidar dela? E depois o filho dela morre e ela questiona o profeta. Mas Deus tinha um propósito naquilo ali, para ela realmente ver que verdadeiramente Deus cuidava daquela casa. E logo depois disso o profeta Elias vai e desafia Acabe, tem os profetas de Baal. E tanto que essa mulher foi importante na vida de Elias, a sua atitude, que o próprio Jesus, em Lucas, capítulo 4, versículo 5, fala: contudo Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. O próprio Jesus falou que Elias foi cuidado por uma viúva. São esses pontos na Bíblia que mostra a soberana vontade de Deus, a onipotência, a onipresença de Deus na vida das pessoas. Deus não está escondido de você, Ele não está longe de você, Ele não está perdido, mas Ele está bem próximo do seu coração. E quando nós abrimos nosso coração e queremos ver o que Deus pode fazer, a nossa fé vai sendo engrandecida, a nossa fé vai sendo formada, a nossa fé vai sendo transformada, e aí nós podemos falar que realmente a nossa fé pode ser testada por Deus. Mas pastor, eu não passei por isso até hoje. Não, cada pessoa tem um tipo de teste. Deus age de formas diferentes de acordo com cada pessoa. Às vezes você não teve esse fato, mas às vezes você passou por um ponto mais complicado, de relacionamento, de trabalho, de desemprego. Mas creia que Deus, Ele é poderoso para mudar todo o quadro. E você que está aí na sua casa, Deus é poderoso para fazer uma transformação grandiosa na sua vida, porque Ele quer que a sua fé seja transformada, a sua fé seja engrandecida pelo Espírito Santo. E a fé é uma coisa individual. Cada um tem a sua fé, cada um tem seu nível de fé, mas existe um único Deus que quer que todos nós chegamos à plenitude da nossa fé. Não existe limite para a sua fé ser testada, não existe limite para a sua fé ser provada, mas existe um Deus que cuida de você, e através das ações do Espírito Santo, Ele vem sobre a sua vida, transformando, quebrando barreiras, mudando a história. E aquela mulher exerceu muita fé para tirar da boca do seu filho sustento e alimentar primeiro o profeta. Às vezes Deus nos requer algumas coisas que naquele momento você fala assim: não, é um absurdo acontecer isso comigo. Por que Deus está pedindo isso para mim? Pode ser uma coisa simples, uma coisa bem grande, mas certamente Deus tem o melhor para você. Quando nasceu a casa de oração, Deus tinha um propósito. E para nós não foi fácil nascer a casa de oração, porque a gente sabia da responsabilidade da obra do Senhor. Nós confiamos que existe um Deus poderoso que cuida de cada um.
E quando o Senhor nos trouxe para Franca, nos falou que aqui era uma terra seca, sedenta, mas Deus nos daria muitos filhos. E há 20 anos atrás, essa conotação de filho, de paternidade, não era muito claro. Mas há 20 anos atrás, o Espírito Santo nos falou que nós seríamos pai de muitos filhos. E através dessa promessa, nós viemos para cá. E quando você vê as vidas sendo transformadas, quando você vê o coração sedento sendo quebrantado, não pelas nossas palavras, mas pela ação do Espírito Santo, você vê o mover do Espírito Santo nos corações, transformando vidas, salvando famílias, restaurando corações. Então cada um de nós, a nossa fé é burilada, é transformada pelo Espírito Santo. A nossa fé é provada, é testada por Deus, para que nós sejamos cada dia mais fortalecidos pelo Espírito Santo. E quando a gente vê as pessoas desfrutando desse grande amor de Deus, desfrutando da paternidade, da pessoa ter essa consciência de que ele é filho de Deus, filho amado do Pai, e que as promessas de Deus para cada um são reais e atuais, a gente vê essa transformação nos corações, os olhos brilhando pelo poder do Espírito Santo, e a gente vê o amor de Jesus Cristo em cada coração. Existe todo um poder, irmãos, em você ter a sua fé trabalhada. A sua fé não é trabalhada por uma pessoa ou por outra. A sua fé é trabalhada pela leitura da palavra. A sua fé é trabalhada pela oração em línguas. A sua fé é trabalhada pelas práticas espirituais. A sua fé vai sendo aumentada, vai sendo trabalhada, mas você vai crescer. É você que vai colher as bênçãos. É você que vai colher as bênçãos para a sua casa. É você que vai colher as bênçãos para a sua família. Porque a fé depende de você. O Senhor Jesus nos dá todas as ferramentas para que o Espírito Santo venha sobre os nossos corações, nos transformando, mudando a nossa vida, mudando a nossa forma de ver as coisas. Então, você pensa, quando nossa fé é testada, Deus sabe que nós estamos prontos para sermos aprovados por Ele. Deus nos traz nada além das nossas forças, porque o Senhor Jesus sabe o potencial que existe dentro de você, o potencial que existe dentro da sua vida. Não é que você pode até se sentir incapaz com algumas situações, você pode se sentir preso a alguma situação, mas se você olhar para o alto, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé, você vai ver que a sua fé pode ser cada dia mais trabalhada, e você vai sendo fortalecido. É como se você fosse se enchendo do poder de Deus. Você vai colocando as armaduras de Deus na sua vida, e Ele vai mudando o seu modo de ver, Ele vai mudando o seu modo de agir, e você vai crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. E aquela viúva pôde constatar por si mesma que seu ato de bondade e fé, e seguir o que a palavra do profeta foi dado, trouxe bênção. O azeite e a farinha não se acabaram, e seu filho viveu. Você que está online aí, nós não conhecemos a sua situação, a sua necessidade momentânea, mas o Espírito Santo, Jesus, Deus que está ao seu lado, conhece suas necessidades, conhece o que você precisa, conhece as suas limitações. Você fala assim: pastor, mas eu não sei de onde vai vir um recurso. E essa viúva,
Olha o que aconteceu com essa viúva. Porque está relatado na palavra de Deus que essa viúva houve essa bênção na vida dela. Ela trouxe um profeta, que ela nunca imaginaria que Elias estivesse ali. Era ilógico Elias estar na terra do seu inimigo. Mas ela foi agraciada por Deus em receber um profeta e cuidar desse profeta. E ali ela foi conhecendo o Deus de Elias. E ela conheceu o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você conhece um Deus verdadeiro. Você conhece um Deus poderoso que pode mudar todo o tempo, pode mudar a sua vida por completo. Você não precisa ficar estipulando, não, eu vou orar e Deus vai fazer assim, vai fazer daquele jeito. Não. Deus sempre nos surpreende como Ele quer. Porque o Espírito Santo, Ele é pleno. Deus conhece o seu futuro. Basta você conhecer a verdade, a verdadeira palavra que transforma, crer que existe um Deus poderoso, e a sua fé vai sendo graciosamente atingida pelo Espírito Santo. A sua fé vai ser aumentada. E eu queria orar com você nesse momento, que você fechasse seus olhos e cresça que o Senhor é poderoso para fazer o melhor sobre a sua vida. Pai, nesse momento nós pedimos por essa vida que está nos assistindo, Deus. Pai, Tu conheces seu coração, suas limitações, e nós confiamos, Pai, num Deus poderoso que transforma todas as coisas, Pai. A fé dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos irmãos sejam fortalecidos pela presença do Espírito Santo, que eles venham Te buscar cada dia mais, Pai, em espírito e verdade, através da oração em línguas, que eles vão para o seu quarto, dobrem os seus joelhos e clamem a um Deus vivo, um Deus que transforma situações, um Deus que cuida dos seus filhos, que muda os tempos e faz o impossível em favor dos seus filhos. Manifesta o Teu poder sobre cada coração, Pai, que a fé seja graciosa, que o Senhor venha aumentar a fé de cada vida, que cada vida venha Te buscar mais e mais, porque Tu és um Deus poderoso, e nós confiamos, Pai, na Tua palavra, confiamos no Teu mover do alto em nome de Jesus, amém? Então mantenha-se ligado conosco, esteja curtindo, compartilhando, comentando as lives. Você pode trazer as ofertas na igreja, tem gasofilaço, cartão, ou fazer os depósitos pela internet. E nesse momento nós vamos escutar a música aqui com o farol da casa. E você vai declarar que o Senhor vai encher este lugar. E meu desejo é sentir o Teu poder, o Teu poder. Vem, Senhor, me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Venha receber cada dia mais a presença do Espírito Santo. Você tem nossas redes sociais aí, que pode estar entrando em contato com o novo lounge virtual. Vamos juntos, como igreja, crescer dia após dia, nessa comunhão plena, de viver uma vida cheia do Espírito Santo, da nossa fé sendo transformada por Deus, em nome de Jesus.